Boa noite, meus irmãos. Nossa, como é alto esse microfone? Muito forte, né? Boa noite, meus irmãos. Já deu boa noite? Já deu boa noite para o seu irmão? Já deu, né? Já deu? Já? Tá bom. Então dá de novo. Vocês tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Seja firme, seja corajoso. Um copinho d'água. O Sérgio ali brincando, né? Falou uma coisa ali, né? Ele é o cara que Jesus vai falar. Alguma coisa assim, né? Falou assim. Ele é o cara que Jesus vai falar. Olha, meu irmão, Deus, quando quer falar com alguém e alguém está disposto a ouvir, Ele fala através de qualquer um. É verdade ou não é verdade? Quando uma pessoa está disposta a aceitar, a receber Deus no seu coração, quando alguém pede que Deus dê uma direção na sua vida, Deus faz coisas incríveis. Ele fala através de muitas maneiras. Ele fala conosco no dia a dia, não é verdade? Ele fala conosco através de tantas situações. As pessoas que sabem que eu trabalho com dublagem de filmes, né? É muito interessante. Há muitos anos eu queria pedir demissão de uma determinada empresa. E era muito difícil fazer uma coisa dessa, né? Porque era o lugar que me sustentava. E eu estava assim, rezando por isso já há muito tempo. E aí nós fomos ao cinema, eu e a minha esposa, a Vânia, né? Eu trabalhava com dublagem numa empresa de dublagem. E fomos ver um filme em que o ator principal era dublador e pedia demissão da sua empresa de dublagem. Não é toda hora que você vê um filme sobre um personagem que é dublador e que pede demissão do seu emprego de dublagem. Às vezes Deus fala assim de maneira muito sutil, mas às vezes Ele fala de uma maneira que não tem jeito, né? Eu não aconselho você ir ao cinema para pedir para Deus te dizer o que você tem que fazer. Mas se for necessário, Ele pode fazer isso também. O Sérgio tinha pedido assim, o tema, que só o título do tema já... se a gente for embora com esse título na cabeça, já vai dar pano para muita manga. Seguir Jesus e não olhar para trás. Ui, como diz a Laura. Repete comigo. Seguir Jesus e não olhar. Não é só seguir Jesus e não é só olhar para trás. Não olhar para trás. É seguir Jesus e não olhar para trás. Por quê? Porque seguir Jesus num primeiro momento, muitos querem e muitos se decidem. Porque Ele é maravilhoso, não é verdade? É ou não é? Jesus não é incrível, não é maravilhoso? Ele não é apaixonante? Não é empolgante? Ele nos dá tudo e não cobra nada, né? No começo. Mas o amor dele realmente é gratuito. E Ele nos dá o reino, Ele nos dá o céu, Ele nos dá a paz, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá uma razão para viver. Na verdade, Ele preenche todos os nossos questionamentos. Mas seguir Jesus tem um preço. Você sabia disso? Desculpa dizer, mas tudo na vida tem um preço. Tudo. Todas as escolhas que nós fazemos envolve uma consequência. Envolve uma condição. E para seguir Jesus não é diferente. Preço que eu digo, uma condição. Muitos acreditam em Jesus. Aliás, se você for na rua e abordar as pessoas aleatoriamente, vai dizer, você acredita em Jesus? Sim. Você está disposto a segui-lo? Aí, como diz a famosa frase, né? É fácil
ter peito, né? É fácil ter Jesus no peito. Difícil é ter peito para seguir Jesus, para andar com Jesus. Não é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. E seguir Jesus é andar com Jesus, é ir aonde Ele vai, aonde Ele nos manda ir, é viver como Ele viveu, é viver do mesmo jeito dele, seguir Jesus é ser discípulo. E aí vai a pergunta, que talvez é a pergunta que deve ficar nesta noite: você está disposto a seguir Jesus? Sim ou não? Não diga nada para mim, não responda para mim, responda para Ele. Porque muitos acreditam nesse Jesus, mas Jesus nos chama, Ele está nos chamando a segui-lo. O objetivo de Deus na nossa vida é nos tornarmos discípulos de Jesus, não apenas aqueles que acreditam em Jesus. Quando Jesus multiplicou pães, eram 10.000 pães, haviam uma multidão, talvez 10.000 pessoas, em outra situação 5, 6.000. Mas depois que Jesus morreu, quantas pessoas sobraram? 100 e poucas, né? 100 e poucas. Eu não estou dizendo que de seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é apenas aqueles 12 apóstolos. Eu estou dizendo que é um número bem menor do que aqueles que foram ver os milagres de Jesus, foram ser curados por Jesus, foram ver a multiplicação dos pães. Na multiplicação, então, havia mais ou menos 10.000 pessoas. Depois que Jesus subiu aos céus, em Pentecostes, ficaram mais ou menos 100 e poucos. Bom, 10.000 para 100, alguém me ajuda a fazer a conta aí? Quanto dá em porcentagem? 10%? Não, dá menos. Quanto dá? Peraí, vamos lá. 10.000, 1.000 é 10%, né? 100 é 1%. Então, se é que se pode usar uma estatística, 1% das pessoas que buscam Jesus se tornam discípulos de Jesus. É pouco? É pouco. Mas é assim. Eu queria que fosse diferente, mas não é assim. Então Jesus fala coisas muito sérias. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçosa a porta que conduz à perdição, e são muitos os que por aí entram. Mas estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida, e são poucos os que entram. Então é assim. A pergunta que nós queremos fazer hoje é se você quer fazer parte destes poucos. Se você está disposto a fazer o que é necessário, porque o principal Ele já fez, não é verdade? Ele te pediu para subir numa cruz, ser crucificado, mas você também tem as suas cruzes. E uma coisa do discípulo é que se ele não quiser levar a sua cruz, ele não pode ser discípulo de Jesus. Ele tem que estar disposto a fazer renúncias também. É ou não é? E todas as renúncias que nós fazemos não é nada mais, nada menos que aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica. Tudo que o Senhor nos pede que a gente abra mão são, na verdade, coisas que não são boas para a gente. Mas, muitas vezes, seguindo Jesus, a nossa vida, às vezes, pode ficar mais difícil. Cabe a gente escolher o que a gente vai querer. Eu queria pegar rapidamente a Bíblia, então, tomar uma referência. João 15,16. Pega lá rapidinho. Muitos já conhecem João 15,16. Sei que eu anotei certo, porque... Você sabe, na época de Jesus, na época dos judeus, havia muitos mestres. Então as pessoas, era comum pessoas irem atrás de mestres.
Mestres de vida ascética, de vida espiritual, havia muitos, era comum. E o discípulo escolhia lá quem ele queria seguir. Jesus era diferente. Ele escolhia os seus discípulos. Não é verdade? Ele escolhia. É diferente. Ele escolhia. Então lá em 15:16 diz o quê? Alguém lê aí. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Bom, aqui já vai entendendo que o discípulo é aquele que ama, aquele que cumpre os mandamentos do seu mestre. Então Jesus, ele formava os seus discípulos mais ou menos diferente do que hoje um professor forma alunos. A gente vê quem tem filhos aí em idade de faculdade ou de colégio. O filho vai para a aula, aprende algumas coisas e depois vai embora, né? Tem aquelas aulas 5, 6 horas e depois vai embora e vai brincar, vai encontrar os amigos, vai entrar na internet, vai, enfim, ver filmes e tudo mais. O discípulo de Jesus era diferente. Ele vivia com o mestre. Certa vez, alguns discípulos ficaram admirados com Jesus, ficaram, na verdade, fascinados, porque Jesus realmente fascina, né? E disseram: Senhor, onde moras? E o que Jesus falou? Vinde e vede. Então o discípulo de Jesus é aquele que convive com Ele, almoça, acorda com Ele, almoça com Ele, janta com Ele, dorme junto com Ele, acorda junto com Ele. O discípulo de Jesus começa a ter o mesmo cheiro de Jesus, o mesmo olhar de Jesus, apesar de manter as suas características. Esse é o discípulo de Jesus, aquele que tem intimidade com o Senhor, mas também aquele que obedece o Senhor, aquele que passa a ir onde o seu mestre mandar, não aonde ele quer ir. Não é verdade? Ele já não tem mais tanta vontade própria. Então vamos lá. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e vosso fruto permaneça. Então uma das coisas lindas a respeito desse Jesus é o fato, meu irmão, minha irmã, de que Ele te escolheu. Amém? Diz aí para o teu irmão para ele acordar um pouquinho. Jesus te escolheu. Não tem jeito. Não tem desculpa. Não tem: Senhor, o Senhor se enganou. Senhor, eu não sei, eu não dou para isso, eu não tenho as qualidades. Gente, eu muitas vezes disse isso para Jesus: Senhor, eu definitivamente não tenho condições para fazer o que o Senhor me pede. Agora, vai entender o Senhor, né? Vai entender por quê. Me responde, por que Ele te escolheu? Sérgio, por causa dos teus olhos, né? Quando Ele olhou para os teus olhos assim, Ele disse: o que foi? O teu porte atlético, né? Ele falou assim: pô, esse cara é atleta. Por que Ele te escolheu, Sérgio? Viu? Tá certo. Tá. Bom, se você tem a resposta, me diz, porque eu até hoje não consegui ainda entender quais são os critérios de Jesus. Porque o que Ele viu em mim, né? O que Ele viu em você? Ele viu o pecado, né? Ele viu o pecado e disse assim: eu vou manifestar minha glória na vida dessa irmã, e todos vão ver o meu poder através dela. Acertou. Gostei da resposta. O que Ele viu em mim? Agora, não, Ele viu o que eu podia dar conta, né? Ele viu a minha miséria e disse: esse
esse meu filho, ele é tão fraco, ele é tão frágil, mas ele veio até mim, eu o chamei, e ele aceitou o chamado. Então eu vou manifestar nele a minha glória, para que todos vejam que não é por causa da capacidade dele, não é por causa da virtude dele, mas é por causa da minha. Jesus, quando chamou os discípulos, os primeiros, ele chamou gente despreparada. Por quê? Porque se ele chamasse os bambambãs, ia todo mundo dizer assim: é porque é gente muito boa, muito bem preparada, né? São os crânios, são muito inteligentes. Mas ele chama pessoas assim frágeis, nossa miséria. Então, quando Jesus chama, e ele chama todos, você tem duas opções. Sinto te dizer que você só tem duas opções. Só tem duas: sim ou não. E tem outra coisa para te dizer. O Senhor, Ele é o Senhor do hoje. Ele hoje te chama. E eu vou te dizer uma coisa: não deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque, como diz uma música aí do Renato Russo, o amanhã não existe. O amanhã não existe. Quando Deus te chama hoje, Ele sabe o que você é, Ele sabe como você está, e mesmo assim Ele te chama hoje. E eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão: o Senhor está te chamando hoje. Amém? Deixa tudo. Não importa aonde você foi, não importa aonde você chegou, e não importa o quanto você já caminhou com Ele, Ele te chama para te dar um novo sim. Por que Jesus diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás? Essa tradução não é digno, ela acho que não é muito correta. Tem uma tradução melhor que diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não está preparado, né? Uma das coisas que Jesus exige do seu discípulo é que não olhe para trás. Amém? Não olhe para trás. Não olhe para o que você deixou. Não olhe. E não olhe para trás também significa: não fique agora olhando: eu caminhei tantos anos, eu tenho garantias assim, eu tenho crédito com o Senhor. Sabe qual é o crédito que você tem com Ele? É o que você é hoje. Não tem acúmulo de tempo de serviço, né? Aposentadoria por tempo de serviço, né? Fundo de garantia. Para Deus você é o que você é hoje. Então, quando Ele diz não olhe para trás, não fique olhando tudo que você já fez para Ele. Senhor, são 20 e tantos anos de serviços prestados. O Senhor há de lembrar de mim, né? Estou acumulando hora extra e tudo mais. Domingos e tal, e feriados, hein? Isso dá Isso dá um rendimento, hein? Com o Senhor não tem isso. Você é o que você é hoje para Ele. E tudo que você fez para Ele só contribui para que você seja quem você é hoje. Para Deus importa quem você é, não o que você fez. Não é isso? Então o Senhor te chama hoje. Mas tem também essa notícia: você tem que dizer sim ou não. Sim ou não. E ser discípulo de Jesus não é só usar microfone, tocar teclado, animar, rezar bonito, né? Como o povo aqui, reza bonito, né? Já viu? Graças a Deus, hein? Seguir Jesus é apenas dizer sim para Ele na sua pequenez. Apenas dizer sim. E renunciar à vida passada. Renunciar à vida passada. Seguir Jesus, meus irmãos, é maravilhoso. Mas veja bem, seguir Jesus não é seguir uma lista de normas, é seguir uma pessoa. As pessoas confundem seguir Jesus com seguir uma lista de coisas. Seguir Jesus é seguir uma pessoa. Amém? É seguir a pessoa de Jesus. O objetivo final de Deus na nossa vida é que nos tornemos seus discípulos e possamos produzir muitos frutos. Bem,
Quando eu digo que a gente tem que dizer sim ou não, e que a gente não deixe para amanhã, não significa que da noite para o dia nós já vamos dar conta de tudo o que a gente acha que Ele espera de nós. Quando o Senhor nos chama, Ele vai nos chamando aos poucos, e a gente vai dando à medida que a gente vai caminhando. O Senhor também tem pedagogia, não é verdade? Imagina se Ele chama uma pessoa assim, da noite para o dia: olha, você já tem que ser santo, você não pode fazer isso, Nós não podemos fazer isso. Nem nós do grupo de oração podemos pegar um irmão que entra hoje e dizer: olha, meu irmão, está aqui a lista, ó. Tudo que você tem que fazer está aqui, vem cá. Não cometerás adultério, tá bom? Então isso aqui, você se tornou cristão. Não é isso. O irmão vai sair daqui correndo e nunca mais vai voltar. E com toda razão, né? Então o Senhor vai aos poucos na nossa vida. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 20 anos, eu era um garotão, doidão, de cabeludo, e tocava umas bandas malucas aí, e naturalmente eu tinha uma namorada, e obviamente que nós tínhamos assim uma vida, a gente vivia como se fosse casado. Deu para entender? Preciso ser mais claro, não? A gente vivia como se fosse casado, mas a gente não era casado, ok? Então naturalmente a gente tinha aquele tipo de vida. E eu descobri Jesus, aliás, Jesus me descobriu, né? Ele me chamou, como chamou a cada um de nós. E eu voltei daquele encontro, daquele retiro, assim, nas nuvens, né? Eu estava assim, em lua de mel com o Senhor, né? Como a gente costuma dizer, né? Antigamente usava muito essa expressão, lua de mel, né? A gente fica aleluiado, a gente quer evangelizar o poste, né? A gente quer converter cachorro, a gente até fica meio desequilibrado, sabe? Coitadinho, fica desequilibrado, encontrou Jesus, tá doidinho, né? Ficou doidinho, mas é que isso passa, sabe? Mas é próprio de quem está apaixonado, né? Fica assim até meio abestado, né? Abestalhado, fica abestalhado. Faz parte, né? É porque o Senhor mexe com as nossas estruturas. Não fica espantado não, tá, meu irmão? Depois tudo chega no lugar, Ele vai dando discernimento, tá? Mas é assim que acontece. E naturalmente, naquele retiro, ninguém me disse sobre vida de castidade, que um cristão é aquele que não tem vida sexual ativa com a sua namorada, é aquele que espera o momento do seu casamento, e nada disso me disseram. E naturalmente eu tinha esse tipo de vida com a minha namorada. E tudo certo, com Jesus e com a minha namorada, não é? Estava tudo perfeito. Mas eu fui caminhando, fui conhecendo a Eucaristia, conhecendo a igreja, a história da igreja. Um universo novo foi se abrindo diante de mim. E de repente aquele relacionamento começou a ficar esquisito. E eu não entendi o quê, mas algo não estava batendo. Aquilo me tirava a comunhão com Deus. O fato era esse. E eu nem sabia que era pecado. Mas o Senhor aos poucos foi mostrando, dizendo: se você quiser me seguir, né? E isso que, né? Ou seja, Ele foi colocando no meu coração que aquela maneira de me relacionar não estava de acordo com o plano dele. Não é verdade? E aí eu tinha duas opções: ou eu renunciava ou não renunciava. Não é verdade? Toda hora a gente tem uma vida com duas opções, né? E eu tinha condições, eu tinha que fazer uma escolha. Mas foi isso que aconteceu. Com muita educação, né? Eu conversei com essa minha namorada e expliquei que para mim não dava mais, né? E tudo mais. Depois eu conheci a Vaninha e a gente se casou. Vamos fazer 25 anos de casados. Então eu quis dizer assim, que muitas coisas o Senhor vai fazendo aos poucos na nossa vida. Mas eu quero dizer que o chamado de Deus é um chamado exigente. Eu quero falar um pouquinho sobre não olhar para trás. Todos nós conhecemos a história do povo hebreu no Egito, não conhecemos? O povo hebreu foi escravo no Egito durante 400 anos, não é isso? Uns 400 anos mais ou menos.
E eles clamavam fortemente a Deus por libertação. Até que Deus manda Moisés, institui a Páscoa, não é? A Páscoa em que os judeus imolavam o cordeiro na casa, marcavam as suas portas com o sangue, e naquela noite o Senhor passou, o anjo passou, né? E depois de tantos avisos ao faraó, houve a morte dos primogênitos, e o faraó deixou aquele povo sair do Egito. Tudo muito bem, tudo muito bom, né? Quem viu O Príncipe do Egito, o filme? Né? Que beleza, né? Aquela saída do... Lindo filme, né? Quem não viu ainda o desenho animado, O Príncipe do Egito, né? Não é só para criança não. Pegue e, se você puder, compre e tenha esse filme, né? Muito lindo, né? E o povo saindo do Egito, né? Eu louvarei, né? Parecia uma renovação carismática, né? Saindo lá do Egito. É assim? É assim. Só que depois começam a acontecer algumas coisas. Que coisas? O faraó vem atrás do povo. Ele quer recuperar aqueles que ele perdeu. Ele se arrepende de ter libertado o seu povo. E de repente o povo já está ali na beira do mar vermelho para atravessar. Quem que aparece? O faraó e o seu exército. Em que situação o povo se encontra? Não pode ir nem para frente, e para trás tem o faraó. Meu irmão, quando você começa a seguir Jesus, o pecado vai atrás de você de novo. Ele quer recuperar de novo, ele quer entrar de novo. Aqueles pecados que você deixou para trás, aqueles hábitos que você deixou para trás, aquele jeito de ser que você já não era mais, começa. Tem alguém em casa? Eu quero entrar de novo. Eu quero voltar para a sua vida. Olha eu aqui de braços abertos. É o homem velho. Aquele homem velho que a gente pensou que já tinha morrido lá no Egito. Aquele homem velho que a gente achou que nunca mais ia se deparar. Ele, ó, eu quero voltar. É o faraó que vem em busca do povo. O que o povo faz? O povo tem o desejo de voltar para o Egito. Porque lá a vida era mais fácil. Né? Eles têm medo. E Moisés abre o mar, né? E o povo é liberto. Meus irmãos, quem é esse Moisés na nossa vida? É Jesus. E quem é esse faraó? É o maligno e é o pecado, que continuam, desculpa dizer, a sua espreita e a minha espreita. Quanto tempo vai durar isso? 1 ano? 2 anos? 5 anos? A vida inteira. Desculpa, né? Eu queria dizer diferente, eu queria dizer que não, que é assim, você fica livre do pecado e nunca mais ele vai bater a sua porta. Mas não é verdade. E às vezes vem de uma maneira tão sutil, que você não percebe. Mas é ele aos poucos querendo te recuperar de volta, querendo te tomar de novo. Entende? Isso acontece comigo? Sim. Ai de mim se eu não vigiar, ai de mim se eu não orar, ai de mim se eu não vier à missa, ai de mim se eu não ler a palavra de Deus, ai de mim, ai de mim. Depois que o povo atravessou o Egito, o mar, começaram as dificuldades. Meus irmãos, quando você começa a seguir Jesus é maravilhoso, mas vem dificuldade pela frente. Vem ou não vem? Vem perseguição? Vem. Vem o deserto? Vem. O que o povo começa a falar? Ah, que saudade que eu tinha. Ah, nanana. Que saudade. A gente era escravo, mas era tão bom. Ah, mas era bom demais. Aquelas cebolas do Egito, uma cebolinha na brasa, já viu? Foi no churrasco? É bom demais. Não é? Dá até para sentir aquele cheiro, o povo lá que é passando uma penúria danada. Vamos voltar. Um dizia para o outro assim: vamos voltar para o Egito? A gente fica escravo lá, mas tudo bem, a gente fica numa boa. Muito melhor do que... Né? Às vezes,
vem aquela voz seduzindo a gente: olha, escolhe o caminho mais fácil, não precisa descer desse jeito, não precisa ser tão radical. Você é muito radical, sabia? A gente vai até para a gente mesmo, né? Olha no espelho e diz: está muito radical, né? Está muito radical. Pega leve, senão as pessoas vão achar você meio assim, ET, né? Então você começa, né? Aí você vai fazendo concessões, né? Aí você vai, hein? Tem o nome a zelar e tal. Não, porque eu quero evangelizar, por isso que eu estou sendo assim, mais assim, fazendo o que as pessoas fazem, agindo como elas agem. Porque no fundo eu quero evangelizar. No fundo você não quer evangelizar, você quer ser evangelizado, né? Ao contrário, né? Tudo bem, o Senhor continua te amando? Sim, continua te amando. Mas o teu chamado vai se enfraquecendo. Claro que Deus vai te amar pro resto da vida. O amor dele por você não vai mudar, mas a sua realização e a sua vocação vai enfraquecendo. Gente, ser discípulo de Jesus é a mais alta vocação que alguém pode ter neste mundo. Amém? Ser discípulo de Jesus é a mais alta vocação. Você trabalha para o reino de Deus. Você trabalha para o Rei dos Reis. E eu não estou falando aqui, estou falando de você com a sua vida comum aí. Você, no fundo, não trabalha para a sua própria glória. Você não trabalha para a sua própria glória. Você trabalha para a glória de Deus. Você tem um chamado. Então eu estou dizendo tanto daqueles que olham para trás, quanto nós também que já temos 15, 20 anos de caminhada e de vez em quando queremos dar aquela olhadinha de nada. Você conhece a história da mulher de Ló? Todo mundo conhece. Vou repetir. Para mim mesmo em primeiro lugar e para você. A mulher de Ló e a sua mulher saiu de Sodoma e Gomorra. Estava tendo uma passeata lá com 4 milhões de pessoas na rua central de Sodoma e Gomorra. Você sabe que passeata é essa, né? Teve aí em São Paulo esses dias, né? Era mais ou menos isso. Gente, a gente tem que olhar os sinais dos tempos. Vou fazer um parênteses aqui. Hoje eu vi no jornal que numa passeata em São Paulo de 4 milhões de pessoas, haviam mais ou menos 18 cartazes de homens seminus fantasiados de santos católicos. São Sebastião, São João, Santo Antônio, Santo Expedito. A gente está olhando isso e está assim, a gente não está fazendo as conclusões necessárias. Não foi um ato isolado. Eram 18 menções, homens seminus com fantasia de santos católicos. Então, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: cada vez mais, ser discípulo de Jesus vai ser casca grossa. Cada vez mais. Cada vez mais a gente vai ser rejeitado. Cada vez mais. Mas note bem, nós não queremos assumir o discurso, apenas o discurso de que somos contra os homossexuais. Cuidado. Estou falando aqui da passeata gay em São Paulo, tá? Parênteses, fechando parênteses, né? Nós não vamos cair nessa cilada de ficarmos nos ocupando de ficar falando mal de homossexual, de gays. Sabe por quê? Porque nosso objetivo é que eles sejam salvos também. Então também é uma coisa do inimigo ficar espezinhando os cristãos para que eles fiquem se ocupando disso, não é? E sejam mal vistos, sejam, né? Eu só quis fazer um parênteses aí sobre Sodoma e Gomorra. Bom, o Senhor ia destruir a cidade e Ló ia saindo da cidade e Deus falou para ele: quando vocês saírem da cidade, não olhem para trás. Não olhem para trás. E quando eles saíram, o que aconteceu? A mulher de Ló deu aquela olhadinha, né? O que aconteceu com ela? Ela se tornou uma estátua de sal. Quando nós olhamos para trás e queremos voltar a viver como vivíamos antes, nós ficamos paralisados. A nossa vida espiritual para de caminhar. Nós ficamos petrificados, né? O Senhor nos chama a não olhar para trás. Enfim, eu quero pedir até que o ministério já aí vai, para a gente
usar esse nosso tempo restante para orar. E que ninguém fique assustado, porque seguir Jesus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. O Senhor nos chama com alegria. O Senhor nos chama para uma vida de alegria e de cruz. Quem está prometendo uma vida de cristão sem cruz é um chamado falsificado. E está cheio de gente prometendo uma vida em Deus sem cruz. E eu vou dizer, não existe uma vida com Deus sem cruz. Só que essa cruz é uma cruz libertadora. Não é uma cruz que vai pesar nos seus ombros. Não é uma cruz que vai te acabrunhar. É uma cruz que vai trazer alegria. Isso mesmo. É uma cruz que traz alegria. Se você a carrega com alegria. É uma cruz redentora. Claro que a cruz redentora é de Cristo. Mas essa cruz que você carrega, fruto da opção que você fez, é uma cruz que liberta você. Amém? E não, então, para seguir Jesus é necessário tomar a sua cruz. É necessário renunciar a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? O que significa? Oi? Renunciar a si mesmo é o seguinte: normalmente, quando nós não conhecemos Deus na nossa vida, muitas vezes o nosso objetivo está centrado em nós mesmos. Muitas vezes a nossa vida está centrada em nós mesmos. Nós nos tornamos o centro da nossa própria vida. O meu trabalho, o meu sucesso, o meu casamento, o meu carro, eu. É assim, é normal. Eu, você, nós, todos nós. É comum, é próprio do mundo. Quando nós não temos Deus na nossa vida como centro, a nossa vida é centrada em nós mesmos. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida passa a ser centrada nele. E nós já não buscamos, eu já repito aqui o que eu falei, nós já não buscamos a nossa própria glória. Se você tiver sucesso na sua vida, no seu trabalho, ótimo. Mas você já não vive para isso. Você não vive para a sua autoglorificação. Você vive para a glória de Deus. Amém? É muita coisa, né? Para falar. Então é isso. A gente tem duas opções: viver para buscar a sua própria glória ou viver para buscar a glória de Deus. O problema é que tem gente que não vive nem para uma coisa nem para outra. E aí a pessoa está no meio de um grande nada. Não vive nem para buscar a sua glória, nem para buscar a glória de Deus. Então fica muito complicado. A gente fica flutuando aí no meio desse nada, né? Não vive nem para uma coisa nem para outra. Chama-se uma vida sem objetivo e sem sentido. Então, que a gente saia daqui, né? Orando, meditando. Eu espero que essa colocação assim não tenha provocado medo em você, né? Se assustado. E peço a Deus que tudo que eu não fui capaz de transmitir, que Ele mesmo transmita, né? Que Ele mesmo mostre para você como é seguir, como é segui-lo. Finalmente, nós temos a seguinte frase de Jesus: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O que significa poucos escolhidos? Significa que Jesus escolhe poucos. Eu chamei todo mundo, mas na verdade eu não quero todo mundo, só quero alguns. Seria muito estranho, né? Jesus chamar todo mundo, depois dizer sai, você sai, você sai, você sai. Não é estranho? Não pode ser isso, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque são poucos os que atendem ao chamado dele. Porque são poucos que estão dispostos a tudo o que é próprio de um discípulo. Então, a gente vai continuar sendo a pessoas que acreditam em Jesus,
quando o Senhor, na verdade, quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Então, vamos assim, se aquietando um pouquinho, fechar os nossos olhos, para a gente poder fazer uma oração.